Fala pessoal, Felipe aqui. E hoje vamos falar sobre a arte grega nos períodos clássico e helenístico. Por volta de 480 a.C., a Grécia foi invadida pelos persas que já haviam tentado outras duas vezes, mas haviam sido derrotados. Essa vitória enriqueceu a cidade de Atenas e se tornou um marco importante para o início do período clássico. O termo clássico foi empregado posteriormente pelos romanos, que dominaram a Grécia e viam nas produções desse período um modelo ideal de beleza a ser imitado. E o período clássico se estende desta forma de 480 a.C. até 323 a.C., quando a Grécia perde sua autonomia política. Como principal marca do período, está a despreocupação dos artistas em retratar uma pessoa de modo fiel e estático, assim como no período arcaico ou na arte egípcia. Mas os ideais eram retratar o ser humano em geral de maneira fiel, segundo os moldes de beleza que eram estabelecidos e que representassem um movimento do corpo. Essas características podem ser observadas na cópia romana do atleta arremessador de discos de Escóbulo. Atualmente, o mundo da arte conta apenas com uma cópia feita em mármore, mas originalmente o escultor grego Mirion produziu a escultura em bronze, e a peça é considerada o primeiro modelo de escultura característico do período clássico da arte grega. A harmonia, o balanceamento e a simetria das proporções corporais dão um aspecto mais humano para a escultura, que está em um momento de máxima tensão dos músculos antes de arremessar o disco. Outro ponto importante é a função educativa que as imagens tinham na formação do cidadão grego do período. O equilíbrio das imagens e as proporções perfeitas deviam ser refletidas nos atos e nos estudos de cada cidadão dotado da razão e voltado para a racionalidade. As construções arquitetônicas também seguiam rígidas regras de proporções, e um dos maiores exemplos é observado no Partenon, o templo dedicado à deusa Atena, que começou a ser construído por volta de 447 a.C. De acordo com os mitos, o Partenon era um espaço sagrado onde a deusa Atena morava e por esse motivo não era aberto aos fiéis, e dentro do edifício ficava apenas a estátua da própria deusa. Em suas características encontramos a presença das colunas cilíndricas, e como era proibida a circulação do fiel dentro do templo, todo ele foi planejado para que este fiel pudesse observar a construção, de qualquer ângulo, sem ocorrer distorções em suas proporções. É importante ressaltar que no período clássico haviam três estilos de colunas gregas divididas entre dórica, dividida por linhas verticais que tinha início direto após o degrau, sem a presença de uma base, e seu capitel ou a parte superior sem a presença de ornamentos; jônica, que era uma coluna mais fina com a presença de uma base entre seu início e o degrau, possuindo um capitel com duas volutas que eram ornamentos em formato de espiral; e coríntia, contando também com uma base entre o degrau e o início da coluna, que possuía capitel decorado com folhas de acanto, um tipo de efeito semelhante à folhagem de certas plantas. Outro tipo menos comum que surgiu no período clássico foram as cariátides e os atlantes, que eram colunas de sustentação em formato de mulheres ou de homens. No período final da Era Clássica ocorreram avanços técnicos nas diversas áreas de produção artísticas, refletidas em produções como a escultura de Apolo de Belvedere, feita em torno de 360 a 320 a.C., e apresentavam formas mais elegantes como resultado final. Aqui é possível perceber um afastamento da tensão dos músculos existentes anteriormente e uma maior leveza no movimento do personagem, que aparentemente não está fazendo o menor esforço para se mover, representando o ideal de beleza e perfeição humana. O período helenístico ocorreu entre 323 a 31 a.C. e teve início com a vitória do rei da Macedônia, Alexandre o Grande, sobre a Magna Grécia. Neste período, o exército macedônio destruiu muitas cidades gregas, mas Atena foi preservada a mando do próprio Alexandre, que considerava o local como o berço da civilização da humanidade.
Mesmo nos períodos posteriores à morte de Alexandre, a dominação continuou e a Grécia foi dividida e governada por vários generais e mais adiante pelos romanos. Foi durante essas mudanças que surgiram os primeiros retratos na Grécia, tanto na forma de esculturas quanto pinturas. E essas formas artísticas já possuíam aspectos da influência romana sobre a estética grega. Uma das mais famosas esculturas do período helenístico é a Vitória de Samotrácia, que, possuindo 2,45 metros de altura, representa Nice, a deusa mensageira enviada por Zeus para anunciar o triunfo da glória, e aos vencedores dos campos de batalha, seja ela terrestre ou naval. Essa imagem pertenceu à parte da frente ou à proa de um navio e a principal diferença para as produções dos períodos anteriores estão em suas dimensões maiores, a grandiosidade, noção de movimento e o efeito dramático.